texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou o mundo. É pressuposto que eu assumo ao interpretar o livro de Gênesis. E esse pressuposto é um pressuposto cristão. Mas, ao ler essas palavras, eu tenho que ser cuidadoso para não inserir nelas uma outra cosmovisão ou uma outra cosmogonia, uma outra ideia a respeito da origem desse cosmos no qual nós vivemos. E aqui é que está o nosso grande, para usar os gregos, o nosso calcanhar de Aquiles. Ao longo dos séculos, nós temos usado da cosmogonia grega como se ela fosse a cosmogonia cristã. E isso fica muito óbvio quando a gente começa a estudar a história das cosmogonias. A gente sabe que os gregos foram tremendamente influentes em todo o mundo antes de Cristo, e que depois que os gregos colocaram a sua filosofia no mercado das ideias, nós nunca mais conseguimos nos libertar dessa filosofia. Então, hoje, quando você aborda qualquer filósofo, aliás, a palavra filosofia vem da onde? Vem do grego. É o amigo da Sofia. Não é? É o amigo da Sofia. Então, há uma influência global da filosofia grega antes do advento de Cristo, e essa influência global, ela permanece depois de Cristo e permanece até hoje. Quando você hoje vai observar os grandes filósofos do século XX, e esses que agora estão aqui no século XXI, você vai tentar identificar primeiro se ele é, de qual linha da filosofia grega ele procede, de onde ele vem. Será que ele está seguindo Aristóteles? Será que ele está seguindo Platão? São as duas grandes vertentes. Só que antes desse período, havia um livro composto de vários livros, que nós chamamos de Antigo Testamento. Os judeus o chamam de Tanakh, que é a coleção dos escritos que Deus entregou ao seu povo, que é a sua revelação. E a interpretação desse grande livro, que é uma coleção de livros, ela era, de certa forma, reduzida ao próprio judaísmo. O judaísmo interpretava esses livros de acordo com a cosmovisão fomentada dentro do judaísmo. Depois que a filosofia grega tomou espaço, houve um processo que a gente chama de processo de helenização, que é a influência da cultura grega no processo de interpretação, porque a cultura grega e a filosofia grega se tornaram dominantes. E o que acontece? O Antigo Testamento foi traduzido para qual língua? Para a língua grega. E aí então, nós quando recebemos a revelação neotestamentária, os evangelhos, as cartas, o livro de Atos, todos os livros do Novo Testamento, o que acontece é que o cristianismo ele já vai herdando uma interpretação ampliada de Gênesis, não só pela informação trazida pelas cartas do Novo Testamento, mas também pelo mundo do Novo Testamento, pela filosofia dominante do Novo Testamento. E essa interpretação que veio desde aquele tempo, ela ainda influencia a nossa maneira de ler a Bíblia. E hoje, quando a gente olha para a própria ciência, a gente vê que a própria ciência carrega pressupostos filosóficos, e esses pressupostos filosóficos vêm de onde? Lá dos nossos filósofos de antes de Cristo.